A história de Enoque sempre despertou curiosidade, pois muitos consideram o livro de Enoque um dos mais misteriosos que existem. A pergunta surge naturalmente: você sabe quem escreveu esse livro tão enigmático? E além disso, qual é o conteúdo dele? Ele é verdadeiro? Ele realmente faz parte dos livros bíblicos ou não? Para entender isso, começamos pela própria vida de Enoque, pois sua história aparece logo no início do livro de Gênesis. A Escritura revela que Enoque era filho de Ired e pai de Matusalém, aquele que viveu mais do que qualquer outra pessoa, segundo o relato bíblico. Era uma época em que as pessoas chegavam a viver cerca de 900 anos, mas algo se destaca. Enoque não viveu até essa idade avançada. A Bíblia conta que ele viveu 365 anos, como está escrito em Gênesis 5:23, e em seguida afirma: andou Enoque com Deus e não apareceu mais porque Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Segundo o ensino tradicional, Deus tirou Enoque deste mundo. A ideia não é de arrebatamento, mas de que Deus o retirou sua vida antes do tempo. A pergunta surge: por que Deus permitiria que ele morresse precocemente? O relato explica que Enoque era um grande justo, uma pessoa de extrema bondade. Entretanto, ele estava cercado em sua geração por pessoas muito más, vivendo em um ambiente corrompido e perigoso para o justo que ele era. Deus, que conhece cada ser humano profundamente, sabia do risco que Enoque correria caso permanecesse por mais tempo naquela geração. Portanto, Deus o recolheu antes que ele viesse a cair, antes que fosse prejudicado pela maldade crescente ao seu redor. Deus o fez morrer como um justo, preservando sua integridade, permitindo que ele partisse como um tzadik, alguém íntegro e fiel. Assim se encerra essa parte da história de Enoque, cuja lembrança ecoa através das gerações. Agora, entrando em outra parte importante, existe a questão sobre o livro de Enoque. Antes de qualquer explicação, é essencial entender algo. Fala-se de 3 livros de Enoque, conhecidos como A, B e C. O mais famoso e citado é o primeiro livro de Enoque, e é nele que geralmente se concentram os estudos e debates. Por mais surpreendente que pareça, esse livro não data da época de Enoque, que viveu milhares de anos atrás. Na verdade, estudiosos apontam que o texto foi escrito aproximadamente no século III antes da Era Comum. Assim, apesar de trazer tradições antigas, não é um registro feito na época em que Enoque realmente viveu. Esse detalhe histórico é fundamental para compreendermos o conteúdo e o propósito desse livro, tão citado ao longo dos séculos. Agora avançamos para um ponto crucial: a língua original em que o livro de Enoque foi escrito. É dito que ele foi originalmente escrito em aramaico. E aqui surge uma percepção importante. Se o texto foi escrito em aramaico, então ele não pode ter sido escrito pelo próprio Enoque. Isso porque, até a geração da Torre de Babel, a língua falada era o hebraico. O aramaico existia como língua, possuía inscrições muito antigas e até carregava uma certa santidade. Porém, não era a língua falada na época de Enoque. Por isso, quando encontramos o original do livro em aramaico, isso já demonstra que ele foi escrito bem posteriormente, muito depois da época de Enoque, aproximadamente no século III antes da Era Comum. Essa constatação histórica revela que o texto não é um relato direto do patriarca, mas sim uma obra composta muitos séculos depois, baseada em tradições que circulavam oralmente e foram registradas por autores posteriores. Outro ponto interessante é o caminho que esses livros percorreram. Os livros atribuídos a Enoque se tornaram objeto de grande curiosidade na Europa. Isso porque, por muito tempo, não havia cópias originais disponíveis no continente. Esse mistério permaneceu até que um pesquisador inglês viajou até a Etiópia. Lá, ele conseguiu obter cópias do livro de Enoque que estavam traduzidas para o etíope, uma das línguas mais antigas da Etiópia. Porém, mesmo aquelas cópias não eram o texto original. Tratavam-se de traduções do etíope, vindas do grego, que por sua vez tinham origem no aramaico. Assim, cada camada de tradução trazia consigo desafios de fidelidade textual. É bem conhecido por qualquer estudioso que, ao estudar a Bíblia em hebraico no original, o entendimento é completamente diferente de quando se lê uma tradução em português, inglês ou qualquer outra língua. Existem expressões profundas que,
quando traduzidas, podem parecer mal interpretadas ou extremamente difíceis de serem transmitidas com precisão. Isso reforça o fato de que o livro de Enoque, escrito em aramaico e preservado através de traduções em várias línguas, traz uma complexidade enorme quando o assunto é autenticidade textual. Avançando na história, chegamos ao momento em que a data desse livro se torna clara. Ele foi escrito por volta do ano 300 antes da Era Comum, um período em que ainda existiam os grupos que conservaram tradições muito antigas. E foi justamente nesse período, no Segundo Grande Templo, que o livro se tornou extremamente popular, especialmente em certos grupos judaicos. Mas a descoberta mais marcante veio muitos séculos depois. Você sabe onde foram encontrados os manuscritos do primeiro livro de Enoque? Eles foram achados nas célebres cavernas do Mar Morto. Esses manuscritos ficaram conhecidos mundialmente como os Pergaminhos do Mar Morto e representam um dos achados arqueológicos mais importantes da história. Entre esses pergaminhos, foram encontradas seções do livro de Enoque. Uma prova de que, nos tempos antigos, esse texto circulava entre certos grupos religiosos e era valorizado, mesmo não sendo considerado parte do cânon das Escrituras por Israel. À medida que avançamos no conhecimento sobre os manuscritos do Mar Morto, percebemos quantos segredos estavam ocultos nas cavernas do deserto. Livros antigos, peculiares, com detalhes que muitas pessoas não conheciam, foram redescobertos. Entre eles, um dos mais impressionantes encontrados foi justamente o livro de Enoque. É importante lembrar que as pessoas que viviam naquela região do Mar Morto eram grupos que haviam se afastado da fé judaica tradicional. Eram conhecidos por costumes muito diferentes, práticas estranhas, até mesmo autossacrifícios e afastamento das mulheres. Alguns grupos educavam crianças dentro de ensinamentos peculiares, marcados por tradições próprias. Contudo, ao estudarmos profundamente, percebemos que nem todas essas práticas eram bem fundamentadas. Mesmo assim, foi entre esses povos que o livro de Enoque ganhou grande relevância. E agora, com todos esses achados, começamos a entender melhor sua estrutura e conteúdo. O personagem principal é Enoque, o mesmo Enoque mencionado em Gênesis 5:24, descrito como alguém que andou com Deus. No livro, Enoque é apresentado como um grande justo, exatamente como a tradição bíblica o descreve. Provavelmente, quando o livro de Enoque fala sobre Enoque, ele não se refere a outro personagem com o mesmo nome, mas sim ao Enoque original de Gênesis, aquele que Deus tomou para si. Como ele era um homem justo, no livro é colocado como o personagem principal que revela grandes segredos. E é isso que o texto promete: grandes segredos do céu, segredos antigos, revelações sobre o futuro e sobre o destino das almas. Entre esses segredos, o livro apresenta profecias. Fala sobre o que vai acontecer no mundo, sobre o destino das almas depois da morte e sobre o que ocorrerá no final dos dias. Um dos relatos citados é o da grande guerra que, segundo o texto, acontecerá entre anjos maus no fim dos tempos. Um exemplo é o embate entre o anjo Azael e o anjo Refael, em que Azael acabará sendo derrotado. Esses relatos, embora não façam parte das escrituras canônicas, mostram como a imaginação espiritual e simbólica daquele povo buscava explicar o conflito entre bem e mal. Seguindo a explicação, o livro de Enoque é dividido em 5 partes, cada uma com seu objetivo e narrativa. A primeira parte, teoricamente, explica a origem dos anjos maus, seres que, segundo essa tradição, vieram à Terra e desempenharam papéis decisivos na corrupção da humanidade. A narrativa entra agora em um dos trechos mais polêmicos do livro de Enoque. Segundo o texto, aqueles anjos maus, interpretados como caídos, seriam os responsáveis por acontecimentos mencionados em um versículo de Gênesis. Mas aqui, o livro de Enoque oferece uma explicação que não está descrita no texto original de Gênesis. Segundo essa tradição, esses anjos vieram à Terra, se relacionaram com mulheres humanas e disso teriam surgido gigantes e seres considerados demoníacos. É isso que está escrito no livro de Enoque. Mas o relato continua, explicando que não bastou a presença desses seres. Eles praticavam o mal e ensinavam aos humanos práticas destrutivas,
técnicas de guerra, sedução e vários tipos de conhecimento que, ao invés de criar um mundo melhor, apenas aprofundaram o caos. Depois desses acontecimentos, o livro revela que, por Enoque ser um grande justo, anjos bons o tomaram e o levaram para passear pelos céus e pela terra. Assim, começaram a lhe revelar segredos profundos. Um desses segredos acontece quando ele sobe aos céus e lhe é mostrado o lugar onde as almas das pessoas falecidas permanecem após a morte. Dessa forma, a primeira parte do livro de Enoque trata desses temas: a origem dos anjos maus, os gigantes e o destino das almas. Passando para a segunda parte do livro de Enoque, entramos na seção chamada de As Alegorias. Em hebraico, esse tipo de ensinamento é chamado de Meshalim. A tradução se assemelha ao livro de Provérbios de Salomão, que em hebraico se chama Mishlei. Porém, é explicado que traduzir Mishlei como Provérbios não é uma tradução ideal, pois Meshalim são alegorias usadas para transmitir lições profundas. Assim como no livro de Salomão, o livro de Enoque utiliza essas alegorias para ensinar. E o conteúdo dessas alegorias é claro. Elas explicam o julgamento reservado aos malvados e às pessoas que negam a existência de Deus, e também revelam qual é a recompensa reservada aos justos. Além desses temas, surge algo particularmente curioso: o segredo dos trovões e dos relâmpagos, algo que parece não ter relação direta com as outras partes, mas que faz parte da variedade de ensinamentos que compõem essa seção. A narrativa, então, se prepara para entrar na terceira parte do livro de Enoque, mostrando como a obra é dividida e construída ao longo das tradições que foram preservadas. A terceira parte do livro de Enoque se volta para algo surpreendente: a astronomia. É aqui que a obra descreve questões relacionadas ao calendário e ao funcionamento do cosmos. No texto, está escrito que o ano possui 364 dias, algo curioso para aquela época, pois demonstra que eles já tinham um conhecimento próximo ao que chamamos de ano solar, diferente do ano bíblico tradicional, que segue o ciclo lunar com uma variação solar. O ano lunar, explicado como tendo 354 dias em sua base, é mencionado como referência, enquanto o livro de Enoque apresenta essa contagem alternativa. Além disso, essa parte fala sobre 7 rios que fluem. Descreve o movimento das estrelas e o que acontece nos céus, tornando essa porção do livro um conteúdo bem técnico para os padrões antigos. A quarta parte do livro é chamada de A Parte dos Sonhos. Aqui, Enoque tem visões que compartilha com seu filho Matusalém, e que posteriormente são decifradas por seu avô Mahalalel, pai de Ered, que por sua vez foi pai de Enoque. Esses sonhos revelam acontecimentos futuros. Um desses sonhos fala de uma grande destruição no mundo. Enoque ora para que isso não aconteça, mas o texto revela que essa destruição é o dilúvio, algo que realmente ocorreu, segundo Gênesis, depois da morte de Matusalém. Esse entendimento aparece também como uma interpretação do passado que o livro traz dentro do seu estilo profético. Outro sonho que Enoque transmite a Matusalém descreve a trajetória da humanidade desde Adão, passando por gerações e aludindo até a história dos Macabeus. Chega até esse período porque o autor do livro, escrevendo no século 3 antes da Era Comum, não conhecia eventos posteriores. Assim, os sonhos refletem um conhecimento profético limitado ao seu próprio tempo. Por fim, chegamos à quinta e última parte do livro de Enoque. Essa parte fala sobre a recompensa. Mais uma vez, a recompensa dos justos neste mundo. Ela reforça a distinção entre o destino dos justos e dos maus, seguindo o tom moral e espiritual que permeia toda a obra. As 5 partes do livro compõem uma grande coleção de visões, interpretações, ensinamentos e alegorias que influenciaram gerações e continuam despertando curiosidade até hoje. Chegamos agora à parte da narrativa em que o estudo se volta para a grande pergunta que muitos fazem. Afinal, o livro de Enoque é verdadeiro? Ele é original? Tem fundamento ou não? De forma geral, após atravessar todas as suas 5 partes, desde os anjos que se desviaram, passando pelas revelações celestes, alegorias, sonhos proféticos e recompensas, agora entramos no tema da sua aceitação. O livro de Enoque é considerado um dos livros externos
chamados em hebraico de Titzonim. Esses livros estão fora do conjunto oficial das Escrituras, que contém o Pentateuco, os profetas e os escritos, formando os 24 livros sagrados reconhecidos no judaísmo. Os livros sagrados foram escritos por inspiração divina ou profecia, mas quando grandes sábios tiveram acesso ao livro de Enoque, entre eles o cabalista Rabi Shimon Bar Yochai, eles deixaram claro: esse livro não é sagrado. Eles afirmaram que se trata de uma invenção, talvez de uma pessoa, talvez de um grupo, carregando crenças próprias, sem base bíblica ou mística, e não tem fundamento nem mesmo no Zohar, uma obra complexa dentro da tradição judaica. A ideia de anjos bons e maus lutando, como se fosse uma narrativa estruturada por forças opostas, não está alinhada com o ensinamento tradicional. Eles utilizam conceitos que até existem na criação de Deus, mas os moldam de uma forma que reflete a crença do autor e não a tradição. Por isso, o livro não é considerado sagrado. Na verdade, ele não é considerado correto. Os verdadeiros eruditos que estudam profundamente as Escrituras não utilizam o livro de Enoque como base. Ele é estudado apenas como curiosidade histórica, jamais como fundamento de fé. De forma alguma, o livro serve como base espiritual. Não há ali estrutura suficiente para que alguém se apoie nele como verdade absoluta. Ele permanece como fonte de folclore, de simbolismos e de relatos interessantes que atravessaram séculos, mas não como escritura. E assim encerramos essa parte do entendimento histórico, espiritual e cultural do livro de Enoque, preparando agora o caminho para a conclusão final, onde traremos a mensagem de superação, o fechamento da narrativa e os aprendizados essenciais que essa jornada nos proporciona. Ao olharmos para tudo o que percorremos nessa jornada, desde a vida de Enoque, sua justiça, sua aproximação do Criador, até o caminho misterioso do livro que leva seu nome, percebemos algo maior do que simples informações históricas. Percebemos a trajetória de um homem que, mesmo cercado por uma geração difícil, decidiu permanecer íntegro. Enoque caminhou em meio à corrupção, observou o mal se levantar, viu caminhos tortos serem ensinados, mas escolheu firmemente seguir o bem. Ele não permitiu que o mundo ao redor moldasse o seu interior. Pelo contrário, foi sua postura interior que o diferenciou do mundo. E é isso que essa história nos inspira a lembrar. Não importa o quanto a humanidade possa se afastar, quantas ideologias surjam, quantas interpretações tentem explicar mistérios que pertencem apenas ao Criador, sempre haverá espaço para uma vida reta, uma vida que busca a verdade e que se compromete com aquilo que é puro. A justiça de Enoque não surgiu porque ele vivia em um tempo fácil. Na verdade, foi justamente na dificuldade que sua fidelidade se destacou, e essa fidelidade o preservou. Assim como ele, cada um de nós atravessa épocas de confusão, de informações distorcidas e de caminhos que parecem sedutores, mas não nos conduzem à paz. Entretanto, a grande lição aqui é que o ser humano não precisa se perder. Mesmo quando existem livros, teorias ou crenças que tentam explicar o que não tem fundamento sólido, a escolha pela verdade continua sendo possível. Enoque é lembrado não pelo que escreveu, mas pelo que viveu, não pelo conteúdo de um livro externo, mas pela firmeza do seu coração. A jornada dele nos mostra que, quando o mundo parece obscurecido, é o caráter que ilumina o caminho. É a retidão que nos leva adiante. É a decisão diária de caminhar com propósito, mesmo em meio à incerteza. Sempre existe um caminho de superação, e ele começa quando escolhemos permanecer íntegros, assim como Enoque permaneceu. Que essa história seja um lembrete de que, mesmo quando tudo à nossa volta parece confuso, nós podemos ser aqueles que sustentam a luz, que carregam a verdade, que vivem com coragem e fidelidade. A superação surge quando entendemos que o que verdadeiramente importa não é a voz do mundo, mas a postura do nosso coração. Agora, antes de encerrar, preciso fazer um pedido muito especial, uma chamada de emergência espiritual para você que acompanhou até aqui. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, inscreva-se agora no canal, porque isso fortalece muito o nosso trabalho e mantém essa luz acesa. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Deixe seu comentário, pois sua interação é preciosa e ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem.
E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa história e refletir sobre o caminho que escolhem trilhar. A sua ação agora pode transformar o alcance desta mensagem. Que esta luz continue se espalhando.